Então sejam todos muito bem-vindos à palestra da noite do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Se inscreva no nosso canal, convide os amigos a se inscreverem também. Quanto mais pessoas souberem da doutrina espírita, mais pessoas na sociedade esclarecidas sobre si mesmo nós temos. E também participe do nosso comunidade do WhatsApp. Lá tem muito mais conteúdo espírita para você. O nosso WhatsApp é o 13 98130 8408. E no rodapé do nosso vídeo você vai encontrar o nosso número do Pix. E você pode colaborar com nossas obras assistenciais e com a nossa casa, que está aberta 365 dias por ano. 365 dias por ano, consolando, acolhendo e esclarecendo encarnados e desencarnados. Então é importante que nós tenhamos tranquilidade, paz e harmonia na noite de hoje e vamos nos sintonizando com os bons espíritos que estão ao nosso lado. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, aqui na terra, como na espiritualidade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus Cristo. É importante que todos nós façamos o Evangelho no lar, uma vez por semana, para proteger a nossa casa, proteger aqueles irmãos que nós desejamos bem, parentes, amigos, que estão na casa deles, e também toda a nossa vizinhança. E hoje à noite nós temos o nosso Evangelho no Lar e disponibilizaremos aqui no nosso canal também. As pessoas que ainda não são esclarecidas, ou aqueles irmãos que a gente acha que são apenas os desencarnados fazem isso, mas tem muitos encarnados também, às vezes tentam minar as nossas forças. Mas não porque às vezes eles são maus, não porque às vezes eles querem o nosso mal. Mas as pessoas estão tão desequilibradas em si mesmos, estão tão desajustadas em si mesmo, que quando se aproxima de nós, ou quando se ligam mentalmente conosco, nos sugam a energia. E nós precisamos nos manter equilibrados, ter paz, harmonia na nossa existência e também fazer com que esses irmãos se equilibrem. Mas se eles não quiserem se equilibrar, a gente precisa tomar uma certa distância, auxiliar a distância. É a mesma coisa com relação a alguns tratamentos espirituais. Tem pessoas que estão tão em desequilíbrio que é importante ela começar com o tratamento espiritual à distância, para depois ir amenizando e se tranquilizando para entrar numa casa espírita. E aí ela fazer o tratamento presencial, porque senão ela vai entrar em parafuso, ela vai desajustar ela mesma, vai sair do eixo, porque os espíritos que estão ao lado dessas pessoas não querem evolução, não querem um progresso. E há muitos espíritos assim, e a gente acha que espírito é só aquele que está desencarnado. Não é, nós somos espíritos. Há muito encarnado que não quer a nossa evolução. Há muito encarnado que não quer o nosso progresso. Há muito encarnado que se vê infeliz com a nossa felicidade. Então o que nós temos que fazer? Dar o braço a torcer para eles e deixar eles dominarem nossa vida? Ou fazer aquilo que é importante para nós? E se nós optarmos em fazer aquilo que é importante para nós, nós temos que ter a seguinte consciência: a minha existência não está aqui para agradar os outros. A minha existência está aqui para me agradar, para me evoluir. Então eu não preciso fazer o que os outros fazem para me enturmar. É aquele jovem que tem aquele grupo de turma tatuada, apesar que eu não tenho nada contra a tatuagem. A tatuagem, na visão espírita, nada mais é pessoas que em encarnações passadas fizeram parte de tribos.
e nessa encarnação reencarnam ainda vinculado mentalmente àquela condição antiga e querem tatuar seu corpo. Isso não é errado. Está cheio de gente tatuada que faz o bem e tanta gente sem marca nenhuma no corpo prejudicando a vida dos outros. Então o caráter não se mede por isso. Mas aquele jovem que não quer fazer a tatuagem, mas para entrar no grupo precisa se tatuar. Ele não está fazendo aquilo para agradar, ele está fazendo aquilo para agradar os outros. Aquele jovem que entra nas drogas, porque todo mundo da turma fuma maconha, todo mundo da turma usa cocaína, então ele também se vê obrigado a usar. Se ele quiser fazer parte da turma, poxa, mas não tem outra turma para ele frequentar? A turma do colégio, a turma da igreja, a turma de outros lugares mais saudáveis, do esporte, né? Que a gente acha que não vai entrar droga. É claro que a pessoa, nós normalmente fazemos tudo para agradar os outros. E esquecemos do que é importante para nos agradar. E daí nós estamos dando margem àqueles que querem minar a nossa evolução, o nosso crescimento. Então eu tenho que buscar na minha vida, na minha existência, coisas que me deem prazer, que fazem sentido para mim, que seja útil para a minha evolução, para o meu crescimento e para a minha vida melhor. Então eu não tenho que agradar os outros. Eu tenho que agradar a mim. É claro que eu tenho que agradar a mim desde um momento que o que eu desejo não vá perturbar os outros. É como eu costumo falar, né? Não mexendo no meu bolso e me deixando dormir, faz o que você quiser na sua vida, né? A gente não mexendo no bolso da pessoa e não tirando o sono dela, tá tudo certo. Agora a gente tem que procurar coisas edificantes para a nossa existência e não ficarmos tentando fazer de tudo para agradar os outros, até nos flagelando moralmente, emocionalmente e às vezes fisicamente, nos desgaste físico da vida, para fazer coisas para agradar os outros, se esquecendo de se agradar, se esquecendo de dar prazer. E quando eu esqueço de mim, os outros também esquecem. Quando eu me largo pela vida, os outros também me largam. Porque não há quem vai chegar para mim e me forçar a fazer alguma coisa que eu estou lutando contra. Então, por mais que a gente tente ajudar as pessoas, se elas não tiverem um amor próprio, que é isso que a doutrina espírita nos traz, e outras religiões também, não é só o espiritismo que faz isso, mas o espiritismo traz mais o esclarecimento. Então, se eu tenho um amor próprio, não a arrogância e a prepotência e a vaidade, mas o amor próprio que me dá condição de gostar de mim, de me amar verdadeiramente e buscar as coisas que me deem prazer, eu vou fazer coisas para me agradar e não coisas para agradar os outros. Porque se eu deixo fazer tudo que os outros querem, os outros vão acabar minando a minha felicidade. E tem aqueles que não estão nem aí com a nossa felicidade. Eles querem fazer parte da nossa vida, fazer parte da nossa amizade, do nosso relacionamento, mas não se preocupam se suas palavras, suas atitudes, seu comportamento vai nos ferir. Esse tipo de amizade não é saudável. Isso pode ser chamado de colega. Uma pessoa conhecida, que na hora de uma necessidade você vai lá e socorre. Mas você ter uma pessoa assim, como uma amiga, que está o tempo todo te sugando, o tempo todo minando as suas esperanças, as suas expectativas, o tempo todo te frustrando, é a mesma coisa. Você prepara uma festa na sua casa. Aí essa tua amiga, entre aspas, chega para o pessoal e fala, vamos na minha casa, lá vou fazer outra coisa. Isso não é legal. Ela já sabia que na tua casa estava preparado o negócio. Por que ela não aproveitou, não valorizou e não chamou os outros para participar também, para aumentar o volume de participantes no evento? Não, ela dividiu o evento. Ela quis chamar a atenção para si. Porque se você tivesse um evento saudável e um evento que tivesse uma condição melhor, ela não se sentiria bem. Porque muitas pessoas, infelizmente, num planeta de provas e expiações, sofrem com a felicidade do outro. A felicidade do outro dói, machuca. Isso é inveja. Diferente da cobiça. Porque nós temos a cobiça saudável. Tem aquela cobiça que é aquele olho gordo, que seca a planta,
que mata a planta, que prejudica os outros. Isso existe, mas tem aquela cobiça saudável. A cobiça saudável qual que é? Eu vejo que a pessoa tem um emprego melhor, eu vou batalhar, vou estudar, vou lutar, vou me aprimorar para mim ter um emprego igual. Eu vejo que a pessoa conseguiu viajar e eu não estou conseguindo, eu vou batalhar, eu vou estudar, vou arrumar um emprego melhor e vou crescer na minha evolução. E vou fazendo coisas positivas para mim. Então eu tenho que ter essa cobiça saudável. E não aquela cobiça de secar a pimenteira, de prejudicar. E a inveja é isso. A inveja é uma coisa nefasta para o ser humano. Que quem a tem dor, úlceras provocadas, dores fortes no corpo, não consegue viver em paz, não consegue ter tranquilidade, não consegue ter paz. Porque o sorriso do outro incomoda, a felicidade do outro incomoda, o progresso do outro incomoda. Então eu vou sempre tentar um jeito de boicotar. E a gente acha que é só desencarnado que faz isso. Por quê? Todos somos espíritos. Os encarnados também fazem. Então os encarnados também fazem de um jeito de te boicotar. É tirar, arrastar seus amigos do ambiente que você está fazendo um evento, ou você está fazendo alguma atividade, tirar eles de perto de você, se afastar das pessoas, porque se você tiver um êxito no seu empreendimento ou nas suas coisas, você vai ser feliz, coisa que eles não são. É o que o Kardec pergunta no Livro dos Espíritos. Por que esses espíritos que não são bons, e quando ele fala de espírito, ele está falando de encarnado e desencarnado, por que eles não querem o bem da humanidade? Porque eles não são felizes, a resposta. E por não serem felizes, a felicidade do outro os machuca. E eles precisam fazer de tudo para que o outro não seja feliz. Então essas pessoas, se nós conseguimos identificar com a nossa percepção, com a nossa condição, é claro que não vamos atacar, não vamos agredir moralmente, verbalmente, nós vamos afastá-las temporariamente. Porque essas pessoas são sugadoras de energia. Essas pessoas querem tirar a nossa energia porque elas não querem ver a gente feliz, não querem ver a gente progressivo, não querem que a gente cresça, que a gente evolua. É a mesma coisa a casa espírita. Vem a pessoa na casa espírita, está crescendo, aí coloca um empecilho, aí vem falar, vamos em outro lugar, lá outro lugar está melhor. Aí vai lá no outro lugar, vai arrastando, vai minando, vai prejudicando, vai boicotando o serviço que você tanto faz de amor ao próximo. E no dia a dia, em qualquer lugar do nosso trabalho, tem aquela pessoa infeliz, moralmente falando, e que quer nos prejudicar. E como é que nós blindamos? Através do Evangelho no lar, através da oração frequente, através da ligação dos bons espíritos que nos abrem os olhos constantemente e mostram essas pessoas para nós, desnudam moralmente essas pessoas para nós, e nós, sabendo disso, temos que tomar a atitude necessária. Afastar, depois que essas pessoas se melhorarem, depois que essas pessoas se equilibrarem, depois que essas pessoas tiverem uma conduta moral mais edificante, pode ser abraçada novamente. Mas, por enquanto, a energia vibracional desse ser vai me desequilibrar. Por enquanto, a energia vibracional desse ser vai tumultuar a minha existência. E eu preciso seguir em paz a minha jornada terrena. Então nós não estamos aqui para sermos alicerce dos outros. Nós estamos aqui para amparar os outros, acolhê-los e fazê-los caminhar com as suas próprias pernas. Aqueles que não querem caminhar com as suas próprias pernas, que sigam o seu destino. Nós vamos ajudar outros. Os desencarnados fazem isso. Por que nós não podemos fazer? Né? Então, nós temos que tomar cuidado com essas pessoas que nos minam o dia a dia. Mas nós só nos ligamos a esses seres porque nós estamos na mesma frequência. Se eu estou numa outra frequência, eu já sei, já percebo na conversa, já percebo no diálogo, já percebo no comportamento que a pessoa é assim. Então eu não vou ficar na mesma roda, eu vou passar, vou cumprimentar, não vou ignorar, vou tratar bem, se precisar de mim, vamos socorrer, mas não fico na mesma roda. Porque o que vem dessa roda, o que é? É malsão,
pensamentos maus são, conversas que não são edificantes, situações que não são boas e que vão me levar, como espírito ainda em evolução que eu sou, para o buraco junto com a pessoa. Porque eu ainda não tenho estrutura moral e intelectual para não me deixar envolver. Porque, como eu disse no começo, muitas vezes nós deixamos de fazer as nossas coisas para agradar os outros. Nós seguimos a moda. É que nem quando acontece moda, né? O pessoal cria uma moda, preciso vender esse negócio, está encalhado. Então vamos falar que é moda. E moda todo mundo usa. Aí depois que desencalhou, para de falar. Aí o pessoal vai parando de usar. É isso que acontece. E umas modas que não tem nada a ver com a outra, né? Que a gente vê que é um absurdo. Se em sã consciência a gente não usaria. Essa é a obsessão coletiva que nós passamos diariamente. E nós sofremos essa influência coletivamente e individualmente também. Por isso a importância de nós averiguarmos quem está do nosso lado, prestarmos atenção em quem segue conosco na caminhada terrena e nos ligarmos àqueles que vão nos acrescentar alguma coisa, moral e intelectualmente. Aqueles que vão trazer para nós situações edificantes que vão ser úteis para o meu crescimento como cristão. E aí eu vou não ignorando, mas me afastando daqueles que não são ainda. Porque todos seremos. Não é porque uma pessoa está no lado negativo, não é porque uma pessoa não tem ainda uma moral equilibrada, não tem um comportamento ético, que ela vai ser sempre assim. Não existe isso. Nós estamos em processo evolutivo. Todos nós vamos chegar à angelitude, como todos os seres evoluídos, como Jesus de Nazaré e tantos outros, que agora não deve nem estar mais na esfera crística, deve estar acima da esfera crística, que era a esfera onde os espíritos não precisam mais reencarnar. Então, nós vamos tendo essa consciência de nos ligarmos àqueles ainda em quem nós estamos com condição de nos equilibrar. Não adianta eu falar, eu estudo espiritismo há 30, 40 anos, então eu estou equilibrado, então eu vou para uma boca de fumo? Eu vou para um lugar onde tem coisas que são negativas, moralmente falando, eu vou me desequilibrar junto, eu não estou tão equilibrado assim. Então eu tenho que me associar com aquele que me deixa que eu tenha domínio sobre mim mesmo. Porque se eu não tiver controle sobre mim mesmo, isso é uma escolha de todos nós, porque ninguém nos impõe nada, porque nem Deus nos impõe, porque Deus nos cria as leis e eu sigo as leis de Deus, me saiu bem, quando eu me afasto da lei me saiu mal. Então eu sigo aquelas pessoas que não são boas ainda e me sinto mal, me enfermizo, fico doente, fico com raiva, com rancor, com ódio, porque eu me permiti. Mas mas se eu sou cristão, eu não tenho que perdoar? Não tenho? Tem. Eu não tenho que zelar? Tem. Mas você precisa levar para casa? Você precisa se envolver? Você precisa ainda ter do seu lado, como se fosse um karma que todo mundo fala, é meu karma, eu tenho que sofrer? Isso não existe no Espiritismo. A gente não tem que sofrer. Nós temos que aprender. E o sofrimento não me leva a Deus. O sofrimento me leva ao masoquismo. E masoquismo é completamente diferente da lei de Deus. Porque se eu não me amo, como é que eu vou amar meu semelhante? Se eu não amo meu semelhante, como é que eu vou amar a Deus? Seria uma hipocrisia. Então, o que eu tenho que fazer é me amar, andar com as pessoas ao meu lado que me permitam me equilibrar e me desequilibrar o menos possível, e aí é a maneira que eu vou me tornando mais forte, aí é uma maneira que eu vou me tornando mais seguro de mim, auxiliar aquele mais desequilibrado. É como na casa espírita. A pessoa chega para trabalhar numa casa espírita, a gente não vai colocar ela para atender pessoas que vêm relatar seus problemas, porque ela sai pior do que chegou. Primeiro ela vai passar por estudo, por um reforço, por um aprendizado, por uma escola, por os cursos da casa. Depois que ela estiver mais segura de si, mais firme de si, e sabe que ela vai ajudar o seu semelhante sem se envolver, aí ela vai atender as pessoas. Ela vai estar equilibrada. Imagina, chega uma pessoa, eu quero ajudar, aí eu te põe aqui para atender, nossa casa não fecha, 365 dias
por ano trabalhando, aparece alguém aqui, começa a falar um monte de coisa, ela não dorme, ela não come, ela se envolveu. E aqui não, a gente vai entender através do estudo, através do amadurecimento, que nós temos que ajudar. Mas o problema da pessoa é da pessoa. A situação que ela está passando é dela, pertence a ela. Normalmente ela mesma criou. Se a gente for analisar friamente, né? Então, a gente não tem que tomar a dor dos outros para nós. Nós temos que entender a dor do outro, aconselhar e fazer com que ele siga seu caminho e encontre dentro de si soluções. E não solucionar a vida do outro. A casa espírita séria, ela não diz o que a pessoa tem que fazer. É como um psicólogo. O psicólogo em nenhum momento chega para a pessoa e fala, ó, faz isso, faz aquilo. Não. Vai se analisando, deixa a pessoa se descobrir, deixa a pessoa se achar. Quando a pessoa menos espera, ela descobre a solução. Ela descobre o ponto exato do desequilíbrio emocional que levou ela à terapia. Então, é isso que a doutrina espírita faz. Ela ajuda, auxilia para que a pessoa se encontre dentro de si mesma, para que a pessoa faça o bem para si mesma, para que a pessoa se agrade e não se isole, não se elimine e não desapareça para que o outro cresça. Não é isso que Deus quer. Deus não quer que nós desaparecemos para o outro crescer. Deus quer que todos cresçam. Deus quer que todos evoluam. Deus quer que todos tenham uma situação boa, familiar, economicamente, socialmente, emocionalmente, todos equilibrados. Deus não quer o sofrimento. O sofrimento é uma opção do espírito que acha que através da dor, como aquelas pessoas que fazem o autoflagelo, acham que isso vai levá-lo a Deus. Isso vai levar uma dor terrível nas costas, porque eles estão flagelando nas costas. Vão se flagelar, a carne vai ficar viva, vai doer, mas não vai resolver nada, porque moralmente não tem nada a ver, não tem nada de bom, né? O que me interessa é o entendimento das coisas. Isso sim para Deus resolve. É eu entender os porquês, é eu entender as pessoas, é eu não julgar, é eu acolher, acariciar, conduzir, orientar, mas sem me envolver e sem dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Espírito puro não diz o que as pessoas têm que fazer. Espírito puro mostra o caminho. Olha, o caminho é esse. Siga por esse caminho. Se a pessoa não quer ouvir, deixa ela, é a liberdade dela, é o livre-arbítrio dela. Vamos para outra pessoa que quer ouvir. É como a pérolas aos porcos, que Jesus tanto falou. As pérolas aos porcos é o ensinamento, são as palavras de Deus que Jesus nos trouxe, que às vezes a gente joga ao léu. Joga pela vida, falando para aqueles que não querem ouvir. E aqui nós temos que direcionar seriamente o que nós estamos falando. E dar valor àquelas pessoas que querem nos ouvir. E dar vazão àquelas pessoas que querem realmente somar conosco e crescer conosco. Esses são aqueles espíritos acordados. Porque, infelizmente, como diz a música do Renato Russo, né, do Legião Urbana, todos dormem. Né? Estou acordado, todos dormem. E realmente é uma verdade. Aqueles que ainda estão dormindo, o meu despertador não vai acordá-los. Só o tempo. Ou o galo da consciência vai cantar alto, ou eles vão cair da cama e, pela queda, vão a despertar. Não tem outro jeito. E tem aqueles que despertam, como nós acordamos todos os dias pela manhã, voltando do sonho, que nada mais é um encontro com os desencarnados no mundo espiritual, voltando novamente ao espetáculo da vida. Somos nós que escolhemos. Ou o galo da consciência nos desperta, ou a gente cai no chão, ou acordamos para o espetáculo da vida. Somos nós que vamos decidir isso. Somos nós que decidimos a nossa existência. Então, quando eu sei disso, eu me liberto.
Quando eu sei disso, eu não vou ser uma pessoa arrogante, prepotente, falar, eu não quero amizade com você. Mas eu não vou me envolver com aquele que me tira as energias. Eu não vou me envolver com aquele que me tira a alegria de viver. Eu não vou me envolver com aquele que me boicota, com aquele que está minando a minha evolução. Porque não é que ele é ruim, ele ainda não encontrou a felicidade. Porque Deus jamais criaria seres maus, como alguns que acreditam em demônio, né, que nada mais é, que a gente já explicou aqui nos vídeos da casa, que demônio é uma palavra derivada de daimon. E daimon é o anjo bom, que Sócrates e Platão chamavam os seus espíritos protetores. Mas depois saiu pejorativo, aí o pessoal começou a chamar de demônio. Mas tudo bem, deixa eles lá. Então, a gente não vai se apegar nessas influências. E com isso a gente vai se libertando e escolhendo aquela nossa amizade e socorrendo de maneira espontânea, mas também pontual, aqueles que ainda não despertaram. Aqueles que ainda não despertaram, a gente vai lá, socorre, ajuda, dá um sopro, fala, olha, está na hora de acordar, dá uma cutucada. Mas se a pessoa não quer, a gente volta. É que nem a gente, imagina uma pessoa dormindo perto da gente, com a delicadeza que a gente faz para acordar a pessoa. Não é aquela cutucadinha de leve? Ou tenta chamar uma, duas vezes, você não vai dar chacoalhão. E assim é a vida. A gente não vai dar chacoalhão nas pessoas para ela acordar. É aquelas cutucadas que a pessoa vai sentindo lentamente, tranquilamente, e ela vai despertando. Não adianta chacoalhar, porque se eu chacoalho, a pessoa pode ter uma síncope, pode ter um infarto, pode desacordar, um mal súbito. Ela não pode acordar com um susto, ela tem que acordar devagar. E assim são as pessoas moralmente também, que precisam acordar devagar. A gente não pode forçar a situação. E eu não posso me permitir ser minado. Não é isso que me leva à evolução. Não é isso que me aproxima de Deus. Não é isso que Jesus falou. Em nenhum momento ele falou, se prejudique, se submeta para você alcançar a evolução. Nunca ele falou isso. Ele falou, perdoe. Ore pelo que vos perseguem, caluniam, como nós oramos, por aqueles que querem boicotar a nossa vida. E também não julgue para não ser julgado. Não julgamos, mas sabemos que a pessoa ainda não está com moral suficiente para andar conosco. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência e nos libertamos das nossas falsas necessidades de suportar tudo e todos na nossa existência. Isso não é espiritismo. Então, vamos nos acomodar em nossas cadeiras novamente, agradecer a Jesus, aos bons espíritos amigos que estão ao nosso lado, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo, nos iluminando e nos intuindo para o bem. Vamos imaginar a figura de Jesus e seus amigos entrando pela porta da frente da nossa casa, imaginar a casa daqueles irmãos, parentes e amigos que nós gostamos e pedir a Jesus que também vão nesses lares e retire os miasmas, as energias negativas e aqueles irmãos enfermos que porventura possam estar no ambiente em decorrência da má vigilância, do mau pensamento e do mau comportamento de todos os habitantes daqueles lares, inclusive do nosso. E que esses irmãos de Jesus, trabalhadores de Cristo, possam aplicar o passe magnetizador salutar em todos os seres vivos da nossa casa, os encarnados, os desencarnados, os animais e as plantas que conosco convivem. Que todos sejam amparados e que a nossa casa, o nosso campo magnético, a nossa aura, seja blindada pelos bons espíritos o tempo todo, onde quer que estejamos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus Cristo.